Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio ArcBR. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Se você tem o hábito de acompanhar notícias, observe que a maioria delas são tragédias, pois notícia boa não dá ibope. Guerras, fome, violência, terremotos, mentira e muito ódio. Jesus disse para nós não nos assustarmos, pois é necessário que tudo isso aconteça. O fim está próximo, então gaste a sua energia estando pronto todos os dias da sua vida, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Quero ler com você Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 14, sermão profético, os sinais da vinda de Jesus. Acompanhe na sua Bíblia. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha, essa é a grande questão, tá? E Jesus respondendo, diz-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-serão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos começar comentando do versículo 1 ao 8. Estamos na terça-feira da semana da paixão. Jesus contou 3 parábolas e respondeu a 3 questões embaraçosas. No capítulo 23, Jesus censurou os religiosos, advertindo contra o orgulho e a mentira. Agora, no capítulo 24, nós começamos e damos início ao sermão profético. E aqui, nesse bloco, nesse vídeo, nós vamos ver a respeito dos sinais da vinda do Senhor Jesus. Tá bom? Vamos começar então esse estudo tão importante da palavra de Deus. Bom, o texto começa falando a respeito do templo, né? E é importante nós mencionarmos que Herodes o Grande reconstruiu o antigo templo de 516 a.C. Nós temos aqui uma informação do Bico, tá? Deixo aqui a referência. Os discípulos estavam admirados com a beleza e grandeza do templo, tá? Aquele templo era de mármore branco e bordejado de ouro. Uma informação também dos comentários do pastor Hernandes Dias Gomes, tá bom? Para quem gosta desse tipo de informação, eu particularmente acho importante, tem que fazer parte dos estudos da palavra de Deus, tá? Para surpresa dos discípulos, Jesus afirma: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha que interessante, né? Na NTLH, em outras palavras, tudo será destruído, tá? Não ficará aqui pedra sobre pedra, é o mesmo, e é inclusive traduzido na NTLH como tudo será destruído, tá? Era isso que Jesus queria dizer com essa expressão grega, tá? Naturalmente, os discípulos ficaram curiosos em conhecer o futuro. Eu e você
e é padrão, natural do ser humano. Nós queremos adivinhar, né, o futuro. A gente hoje tem o advento das bets, né, que é um mal desses últimos tempos modernos, né? Gastar dinheiro, pessoas ficando pobres, pessoas deixando de alimentar as suas famílias devido a vícios em bets. Por quê? Essa sensação de querer adivinhar, né, o futuro. Nós temos o hábito de falar, olha, eu aposto com você que vai acontecer isso, né? Então, é algo natural do ser humano e muitas das vezes esse algo natural acaba virando uma obsessão e acaba destruindo muitas vidas, tá? Então aqui os discípulos queriam conhecer o futuro e Jesus deu sinais para eles, né? Jesus deu sinais para ele que nós vamos estudar aqui hoje do versículo 1 ao 14, tá bom? Bom, os discípulos questionam Jesus a respeito da tua vinda e do fim do mundo. O texto diz, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha isso, né? Jesus deu ali aquela dica, né? De que aquele templo seria destruído e despertou essa curiosidade em conhecer o futuro. E Jesus aproveita esta curiosidade dos discípulos para ali discursar um sermão profético. Nós temos o sermão lá do monte e agora também o sermão profético, tá bom? Então vamos lá. Jesus está primeiro, é importante nós entendermos a estrutura da resposta que Jesus está dando, tá? A respeito do fim do tempo ou do Apocalipse, né? A respeito do fim do mundo, da volta de Jesus, existem, acredito eu que é um dos temas da Bíblia que mais existe múltiplas interpretações, tá? Então eu não quero entrar aqui em pré, pró, mid, se vem antes, se vem depois. Eu quero seguir o nosso propósito, que é aqui estudar o Evangelho de Jesus segundo Mateus, tá bom? Então o conteúdo que tiver aqui, óbvio que nós podemos usar o apoio, né, de Daniel, de Apocalipse, de 1 e 2 Tessalonicenses, de 1 Coríntios capítulo 15, que fala da ressurreição dos mortos, né? Evidentemente nós podemos usar aqui o apoio do restante das Escrituras, mas o nosso propósito principal é seguir aqui a sequência de Mateus, tá bom? Bom, Jesus está primeiro respondendo a última pergunta, que sinal haverá do fim do mundo, tá? E ele vai responder essa pergunta de Mateus 24, do 4 até o 25. Depois ele vai responder sobre a tua vinda, que ocorre do capítulo 24, do 23 até o 42, tá? E o evento histórico da invasão de Jerusalém e a destruição do templo, que eu já mencionei aqui umas 5 vezes aproximadamente, tá? Foi um demonstrativo do que será a grande tribulação, que é um evento importantíssimo na sequência aí de eventos que nós, pela Bíblia, sabemos que vai acontecer, né? Mas é difícil saber em que sequência, em que momento isso vai acontecer, e daí que surgem as muitas interpretações pré, pós, a igreja vai participar da grande tribulação, não vai participar, vai ter o arrebatamento, ressurreição dos mortos. Essa sequência é um pouco difícil de saber a ordem certa, mas nós sabemos pelas Escrituras que isso vai acontecer, tá bom? Então, o evento histórico da invasão de Jerusalém e a destruição do templo foi um demonstrativo da grande tribulação, que está do versículo 15 ao 22 desse mesmo capítulo. Legal? Deu assim para a gente ter uma estrutura interessante, o que Jesus está respondendo em cada trecho desse capítulo 24, tá? Jesus utiliza, e aqui tem um ponto importante, tá? Utiliza a ilustração da gestação, uma mulher grávida, tá? Onde as dores de parto são intensificadas, tá? Intensificadas. Então, nós vemos aqui uma progressão, né? Da maneira com que acontece com uma mulher quando ela está ali em trabalho de parto. Primeiro vem as dores, né? Precisa ali... Quanto mais a dor ela aumenta e ela vem com mais frequência, né? É assim que acontece no parto.
no nascimento de um bebê, né, na gravidez de uma mulher, então a frequência e a intensidade da dor vão ser sinais de que o bebê, de que o nascimento está mais próximo. Então Jesus usa essa ilustração de uma mulher em trabalho de parto, o nascimento de um bebê, com o fim do tempo, tá bom? Com o Apocalipse, com a sua vinda, tá bom? Então Jesus usa isso. A mensagem é que nos últimos dias esses sinais irão aumentar de intensidade, tá? Então a principal mensagem aqui é, poxa, guerras sempre teve, guerras em todo o mundo, mas o que Jesus quer dizer é, guerras irão aumentar, terremotos irão aumentar, a fome irá aumentar. Essa é a ideia que eu e você precisamos entender e que Jesus está querendo transmitir aqui nesse trecho. Legal? Isso é muito importante para que você venha entender Mateus 24, tá? Muito bem. Primeiro, nós vamos aqui nesse bloco estudar, depois dessa introdução, nós vamos agora estudar os 5 primeiros sinais. Depois nós vamos estudar do 6º até o 10º, tá bom? E nós vamos deixar a grande tribulação para um vídeo à parte. Bom, vamos lá. Primeiro sinal que Jesus ele descreve aqui em Mateus 24 são falsos cristos, né? Falsos cristos, ele diz. Muitos virão no meu nome dizendo ser o Cristo, tal. Depois, mais para frente, ele repete essa questão, tá? Então, historicamente, muitos homens se proclamaram, né, autoproclamaram, né, cristos libertadores de povos, né? Normalmente esses cristos vêm para resolver os problemas sociais, para guerras, para libertar o povo de alguma escravidão, né? Normalmente eles vêm com esse propósito, né? E nós vemos que Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, ele veio para transformar o coração das pessoas, resolver o problema, o maior problema da humanidade, que é o pecado, individualmente. Tá? Então, é essa questão que nós vemos aqui, tá? Em Atos, vemos o exemplo de Teudas e de Judas o Galileu. Deixo aqui a referência, Atos 5, 36 e 37. Então, logo após a morte e ressurreição de Jesus ali na igreja primitiva, nós já temos ali exemplos de pessoas que estavam fazendo movimentos que se autoproclamavam cristos, tá? No Brasil, temos, para que a gente possa citar um caso, existem muitos casos na história, tá? No Brasil, temos o caso um tanto quanto cômico, né? De Henri Cristo, que se diz ser a reencarnação de Jesus Cristo. Então, na história, você vai encontrar no passado, no presente e creio eu que irá acontecer mais casos no futuro de pessoas se proclamando Jesus Cristo, ou se proclamando ser Cristo, ou se proclamando ser a reencarnação de Jesus, tá bom? Vamos lá. Guerras, segundo sinal que Jesus está dizendo, guerras. E aí nós temos que pensar a respeito disso e acredito que tem uma mensagem interessante aqui. Guerra está presente em todas as épocas, meus irmãos. Se você ler a Bíblia, você vai ver lá desde os tempos, né, antigos, lá Abraão lutando, se juntando com outros reis para fazer guerras de 4 reis com 5 reis, é algo muito comum na história da humanidade, né? Guerras faz parte da história da humanidade. Agora, mas será intensificado no final. Acredito que esta é uma mensagem que eu e você precisamos estar em alerta. O número, a quantidade de guerras irá aumentar nos últimos tempos e esse será um sinal, tá, da volta e da vinda do Senhor Jesus Cristo. Terceiro sinal, fome. E aqui eu cito algumas estatísticas para que nós possamos observar. 733 milhões de pessoas passam fome no mundo. Isso corresponde, para que a gente possa ter uma ideia, uma pessoa a cada 11, tá, vai estar passando fome hoje, presente, neste século, tá? O continente principal, como esperado, né? Principalmente na África, tá bom? Então, uma a cada 11 pessoas passam fome no mundo atualmente, tá bom? Apesar do aumento da tecnologia, de tantas invenções
muitas pessoas ainda, 733 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo, tá? Este é um sinal da volta da vinda de Jesus. Quarto sinal, tá? Pestes, né? Ou doenças, né? De todas as espécies. Então, eu tenho aqui algumas estatísticas e deixo aqui para você também esses números, tá? A peste negra de 1347 a 1351, tá? Estima-se que de 75 a 200 milhões de pessoas morreram na peste negra, tá? Gripe espanhola de 1918 a 1919, estima-se que de 50 a 100 milhões de pessoas morreram, tá? Praga de Justiniano, 541 a 549, de 30 a 50 milhões de pessoas. E, ultimamente, quando nós vemos esse número, né, a Covid, apenas 7 milhões de pessoas. Repito, apenas 7 milhões comparado com, por exemplo, né, a peste negra, a gripe espanhola, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que a peste negra tenha 200 milhões, Covid 7 milhões, tá certo? Muitas pessoas morreram. Cada uma pessoa importa, né? Mas estou apenas dizendo comparando 7 milhões com 200 milhões da peste negra, tá? Então, o que eu quero dizer aqui, a mensagem principal é: pestes, historicamente, nós vemos aqui muitos eventos históricos onde milhões e milhões de pessoas morrem devido a pestes, como Jesus aqui disse e anunciou e antecipou o que aconteceria, tá? Agora, um item interessante e curioso, e esse eu quero deixar aqui um gráfico, terremotos, tá? Deixo aqui do lado um gráfico para melhor visualização de como os terremotos cresceram, progrediram, aumentaram à medida dos séculos, tá? Então, no século XVI, só para que você observe e ouça, tenha a visão e também ouça, tá? No século XVI, tivemos ali aproximadamente, tá, 4 terremotos. No século XVII, 10 grandes terremotos, tá? No século XVIII, 15. No século XIX, 40. No século XX, 95 grandes terremotos de grandes proporções, tá bom? Então, estou dizendo para você aqui essa proporção. Então, compare, por exemplo, com o século XVI, 4, e com o século XX, 95. Então, veja, eu acredito que o terremoto é o melhor sinal aonde nós podemos ver esta mensagem que Jesus está querendo expressar aqui: o aumento da intensidade. O princípio das dores, ou seja, a frequência e a intensidade desse sofrimento, desses sinais, dessas dores vão aumentar e vão ser um sinal da volta de Cristo. Acredito que o terremoto é o que melhor descreve essa mensagem que Jesus está querendo transmitir e esse paralelo que ele faz com uma mulher grávida, o princípio das dores e a progressão, o aumento da frequência e da intensidade dessas dores vai ser sinal de que Jesus está prestes a voltar. Tá bom? Portanto, o povo de Deus deve fazer de tudo para evitar guerras, fomes, doenças e cuidar do planeta. Mas devido ao pecado humano, esses problemas sempre estarão presentes nesta era. Tá bom? Lamento informar, mas esta é uma verdade da palavra de Deus. Então, seja sal neste mundo sem sabor e luz neste mundo de trevas. Vamos comentar agora do versículo 9 ao 14. Ao ser questionado sobre sinais da sua vinda, Jesus responde com 11 sinais que vão indicar que a sua volta está próxima. Já estudamos 5. O último desses 11 sinais é a grande tribulação. E agora nós vamos estudar mais 5, do 6º ao 10º sinal. Vamos lá. Bom, o 6º sinal é perseguição, né? E eu quero deixar aqui uma lista, tá? Porque a organização Portas Abertas é uma organização, um site, né? Possui uma lista dos 50 países com os maiores índices de perseguição cristã, tá?
Então eu vou ler aqui os 15 com maior frequência, com maior intensidade, com maior índice de perseguição cristã. Em primeiro lugar, e o pior de todos, Coreia do Norte, depois Somália, Iêmen, Líbia, Sudão, Eritreia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Índia, Arábia Saudita, Mianmar, Mali e China. 15 dos piores, vamos dizer assim, daqueles que mais têm intensidade em perseguição cristã. E aí vai desde violência, prisão e até muitos casos morte, tá bom? Então eu deixo aqui o link se você quiser conferir a lista completa com 50 países com os maiores ou piores índices de perseguição cristã, tá? E hoje em dia nós temos outros tipos também de perseguição, como movimentos que se levantam. Imagine um jovem cristão, por exemplo, em uma escola onde ali há drogas, violência, onde há prostituição, e como vai ser difícil para um jovem que decidiu renunciar aos desejos da carne e aos padrões deste mundo em uma escola onde todo esse pecado é oferecido ali, e as pessoas que rejeitam muitas das vezes são zombadas e perseguidas, tá certo? Estou apenas dando um exemplo, mas poderia colocar em famílias também, onde apenas existe ali uma pessoa. Vamos imaginar uma família com 5 pessoas e apenas uma é cristã. Também existe essa perseguição, e assim sucessivamente, no trabalho e em muitos casos, tá? Então, perseguição não é apenas morte, mas também todo tipo de ofensa, de desrespeito, tá bom? Então, esse é um sinal e aumentará com grande intensidade nos últimos tempos a perseguição cristã, tá? O sétimo sinal, ofensas e ódio, vamos dizer assim, tá? Violência, brigas, conflitos e mágoas. Então Jesus está dizendo que violência, conflitos, brigas e mágoas nos últimos dias vai aumentar a frequência e a intensidade disso. Nós temos visto muitas pessoas se ofendendo com muita facilidade, pessoas matando por causa de nada, e esses são sinais da volta de Cristo, tá? Oitavo sinal, falsos profetas. O cristianismo é a maior religião do mundo, 28% aproximadamente, é algo difícil de contar, de fazer estatística a respeito disso, seguida do islamismo, 22%, hinduísmo, 15%, budismo, 8,5%, que é uma religião, o hinduísmo principalmente na Índia, e o budismo principalmente no Japão e na China. Observe o aumento de seitas e religiões que distorcem os princípios da palavra de Deus, a igreja como um comércio, escândalos e falta de doutrina. Então, se você perceber no Brasil, criação de diversas igrejas com, vou dizer, evangélicas, igrejas evangélicas defendendo, seguindo um caminho que na origem da igreja evangélica ali, Martinho Lutero, ele estava ali advertindo, lutando contra a igreja como um comércio, doutrinas que são de homens e assim sucessivamente, tá certo? Muitos escândalos. Isso é um sinal da volta de Cristo, e a tendência é isso aumentar, tá? É essa a ideia. Nono sinal, falta de amor, Jesus está dizendo aqui por se multiplicar a iniquidade, Nós temos aqui 2 sinais em um só, vamos colocar assim. Então, o aumento da iniquidade que faz com que o amor reduza, tá? O aumento do pecado, como por exemplo o orgulho, o egoísmo e a avareza, estou apenas citando 3 aqui, tá? Faz com que reduza ações de caridade, como por exemplo orar, perdoar, alimentar os pobres ou visitar os doentes, tá certo? Então, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos irá se esfriar, Então, aumenta o pecado. Que pecado? O pecado, a raiz do pecado, a origem do pecado está no coração humano.
mas é óbvio que a sociedade como um todo colabora, né? Então, por exemplo, em uma sociedade onde existe muita prostituição, quando eu digo prostituição, adultério, fornicação, facilidade em trocas de parceiros, né? Jovens que cada semana, pessoas que cada mês está com um parceiro diferente, o aumento, por exemplo, da pornografia, pessoas se vestindo de uma maneira muito sensual, né? Então tudo isso colabora com o aumento do pecado e automaticamente vai reduzir o amor e práticas, né? Tanto o amor no coração como também nas ações, tá certo? Então aqui este vai ser um sinal, isso vai aumentar a frequência, vai aumentar a intensidade do pecado e da falta do amor, tá bom? Vamos lá, o último, né, que nós vamos estudar, não é o último da lista de Jesus, o último é o 11º, que vai ser a grande tribulação, que nós vamos estudar no próximo vídeo, tá bom? No vídeo seguinte, hoje esse 10º é o último, que é a evangelização, né? Leio aqui para você o que Jesus está dizendo: e este evangelho do reino, versículo 14, será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, tá? Então, meus irmãos, não entenda, tá? Aqui que Jesus está querendo dizer que todas as pessoas vão conhecer o evangelho. Não é esta a mensagem que Jesus está transmitindo, tá? E eu peço ajuda aqui dos especialistas, né? Do Beacon, que tem um comentário assim: a expressão não quer dizer todas as pessoas, mas todas as gentes, tá? Todas as gentes, no sentido geral da expressão, ouviram o evangelho, pelo menos em parte. Então, o que Jesus está querendo transmitir aqui, tá? É que em todas as nações, vamos imaginar assim, então nós citamos aqui a Coreia do Norte, né? Que é um país onde existe, é o número 1 em perseguição cristã. O evangelho chegou lá, tá certo? Nem que seja poucas pessoas que ouviram, mas chegou lá. Então, é difícil você encontrar um único país onde uma única pessoa, nem pelo menos uma pessoa ali, o evangelho chegou. É essa a ideia que Jesus está querendo dizer. Então, se coloque no lugar das pessoas que estavam ouvindo esse sermão, dos discípulos de Jesus, né? Eles estavam ali em Jerusalém. Jesus estava dizendo para eles: olha, imagine uma época onde esse evangelho que eu acabei de juntar aqui 12 pessoas e estou anunciando aqui na Galileia, na Judéia, apenas em Israel, isso vai se espalhar em todo o canto do mundo. Era essa a ideia que Jesus está querendo expressar aqui. A evangelização alcançando todas as partes do planeta Terra é um dos sinais aonde a volta de Cristo está prestes a acontecer. E hoje, né, ultimamente, nesse tempo moderno, né, onde de internet e de televisão, de rádio, isso tem facilitado o propagar da mensagem das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, tá certo? Então esse é um sinal onde isso vai acontecer com frequência e vai se intensificar, tá bom? Bom, portanto, o cristão não deve se surpreender com perseguições de todo tipo, né? Não apenas perseguição como violência, prisão e morte, mas perseguições de todo tipo, né? Ser sábio para identificar falsos líderes é uma outra aplicação importante, né? Perdoar, que é uma prática de amor. Pagar o mal com o bem, que também é uma prática de amor, né? E perdoar está ligado também com ofensas, brigas e mágoas, né? E evangelizar com a sua própria vida e também por meio de palavras. Eu termino com uma oração esse bloco. Vem, Senhor Jesus. Vamos agora aplicar esse conteúdo da palavra de Deus. E a primeira e talvez a mais importante aplicação que nós vamos encontrar em Mateus 24 é que o cristão, ele naturalmente é curioso a respeito das coisas do fim, e acredito que esse não seja o problema. Mas o cristão não deve esperar os sinais. O cristão deve esperar a volta de Cristo. O cristão deve desejar a volta de Cristo. E Jesus, a principal mensagem que ele está querendo transmitir aqui em Mateus 24 e também no 25, é que o cristão deve estar preparado em todo o tempo. Então, a primeira aplicação que eu e você temos aqui nesse trecho da Palavra de Deus é que nós devemos estar preparados. Em cada minuto, em cada segundo, em cada tempo da nossa vida, nós temos que estar preparados. Orai e vigiai
para que não entremos em tentação, tá bom? Então aqui é a primeira aplicação, a primeira mensagem que nós conseguimos extrair desse trecho da palavra de Deus. Bom, a segunda, lendo o texto, nós chegamos aqui também nessa aplicação. Não confie em governos, instituições ou na riqueza. Estou apenas dando exemplos, tá? O que demorou anos para ser construído pode ser destruído em minutos. Na vida é assim, né? Normalmente, na maioria das vezes, demoramos muito mais tempo, muito mais tempo para construir algo sólido do que para destruir, né? É muito mais fácil você apertar a tecla delete, né, de um documento do Word do que escrever 10 páginas, né? Assim, né? Então, para destruir é mais fácil do que para construir. Então, aquele templo que estava ali, né, os discípulos olhando aquela beleza, um templo monumental que demorou anos para ser construído e ficou muito bonito e esplendoroso ali, né? Mas Jesus disse, rapidamente ele será destruído, e assim aconteceu em 70 depois de Cristo, onde nós temos ali uma destruição de Jerusalém, tá certo? Então, ele está dizendo, o que demorou anos para ser construído será destruído em horas ou minutos, tá? Então, não confie em governos, não confie na riqueza. Você pode demorar talvez anos para acumular 10, 100 ou 1 milhão de reais, mas às vezes a inflação, ou uma mudança na economia, ou uma decisão errada, ou um assalto, um roubo, pode levar isso tudo muito rapidamente. O que demorou anos para ser construído, leva minutos ou horas para ser destruído, tá bom? Assim também é com governos, com instituições. Pastor, o que eu faço? Deposite a sua fé em Deus e na sua palavra. Esse sim, ele é permanente e nunca será abalado. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre, tá bom? Então não confie, não coloque o seu coração nisso, tá? Vamos lá, terceira aplicação. Jesus disse, e aqui muito interessante e bom, nós temos essa aplicação, não vos assusteis. Olha que mensagem Jesus está dando para mim e para você. Não tenha medo de guerras, fome, pestes ou terremotos. Você tem coisas mais importantes para se preocupar, como por exemplo, a oração, a evangelização e obras de caridade. Então, quando você vê o Trump invadindo a Venezuela, pegando ali o Maduro, ou quando você vê a Rússia intensificando as armas, os soldados contra a Ucrânia, ou qualquer outro tipo de guerra, né? Não se preocupe, não entre em pânico. Orem por eles. Talvez a oração, talvez não. A oração é uma boa atitude que você tem a respeito disso, né? Mas não viva a sua vida em pânico, com medo disso, sabe? Quando você assistir essas notícias de assaltos, de sequestro, de roubo, de muita violência, não viva em pânico e fala assim, olha, não vou sair mais na rua, senão vou ser assaltado. Não faça isso, tá? Ouça o que Jesus está dizendo para mim e para você. Não vos assusteis. É necessário que isso aconteça. Pastor, o que eu faço? Gaste a sua energia, porque o susto, o medo e a ansiedade, ela consome a nossa energia, consome os nossos pensamentos, o nosso tempo, né? Gaste a sua energia em oração, gaste a sua energia em estudar a palavra de Deus, gaste a sua energia em praticar o bem, em louvar, em adorar, em fazer tudo aquilo que Deus manda você fazer, tanto na palavra como também o seu propósito individual que Deus tem na sua vida para você fazer, tá bom? Gaste o seu tempo aí, você estará gastando o seu tempo em uma boa obra, tá bom? Vamos lá. Inclua na sua oração intercessão pelas nações e por nossos irmãos perseguidos, tá bom? Citei aqui os 15 países que têm a maior intensidade e frequência de perseguição, então inclua esses nomes. Eu particularmente tenho na minha oração semanal, eu cito ali todos os países para que Deus possa visitar cada um desses países, perdoando, salvando, que o Evangelho possa alcançar essas vidas. Então, deixo aí a minha dica para você, pessoal, de que você possa incluir na sua oração semanal, pelo menos, a intercessão por todos os países
do mundo, acredito ser uma necessidade que a Bíblia, um dever que a Bíblia deixa para o cristão, tá bom? Vamos lá. Ficar ofendido é um sinal da volta de Cristo. Não permita que a raiva se prolongue, se reconciliando depressa com perdão e com humildade, tá bom? Então aqui mais uma aplicação: ficar ofendido nos últimos dias, tá? Vai aumentar a frequência e a intensidade de mágoa, de raiva, de brigas, de conflitos. E este é, meu irmão, minha irmã, a principal estratégia que Satanás utiliza em todo grupo, aonde tem um grupo ali agindo para a obra de Deus, uma comunidade, uma igreja. O diabo tem usado o conflito, a briga, a ofensa para dividir o povo cristão, para dividir grupos, pastores, comunidades e assim sucessivamente. Ele faz isso na igreja, ele faz isso na família, ele faz isso no trabalho e aonde estiver pessoas, tá bom? O coração humano é vingativo por natureza, se magoa com facilidade e Satanás tem usado essa porta, essa brecha para entrar, atacar e destruir muitos lares, muitas igrejas e muitas comunidades, tá bom? Então preste atenção nisso, esteja vivo, esteja atento, vigie nisso e seja rápido em perdoar, mesmo que às vezes não seja você o culpado, vamos dizer assim, né? Seja rápido em orar, pedir para Deus limpar o seu coração e se reconciliar depressa, tá bom? Vamos lá. Estude a Bíblia para se proteger dos falsos profetas, pois eles falam o que as pessoas querem ouvir e não a verdade. Examine a vida e os ensinos dos líderes, tá? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7 que esse é um dever do cristão, examinar a vida e os ensinos dos líderes, tá certo? Então, como se proteger dos falsos profetas? Examinando os seus frutos, né? Pelos seus frutos vão conhecer, e também examinando a palavra de Deus para conferir se o que eles estão ensinando é a verdade ou eles estão ensinando aquilo que o ser humano quer ouvir, tá bom? Então, faça isso para você se proteger dos falsos profetas. Para se aquecer de amor, ore por transformação do coração, seja rígido com o pecado e se aproxime do necessitado, né? Nós estamos falando isso baseado no versículo que Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Tá, como é que eu faço para ser quente, né? Se aquecer de amor? Então, ore por transformação de coração, porque o coração humano, naturalmente, ele é cheio de ódio, cheio de mágoa, né? Cheio de orgulho, cheio de egoísmo. Então a gente pensa em nós em primeiro, em segundo e terceiro lugar, eu costumo dizer, né? Então seja rígido com o pecado. Se você tem um pecado aí que ainda te persegue, que ainda te escraviza, que ainda mente para você, seja rígido com ele, né? Ore por transformação no coração e, para praticar o bem, se aproxime do necessitado. É um princípio que nós encontramos ali na parábola do bom samaritano, tá bom? Deixo aí essa aplicação. Por fim, nós concluímos este ensino com uma pergunta: você apresentou Jesus para quantas pessoas nos últimos 3 meses? Faça esse exame próprio, essa autoanálise, e que Deus possa abençoar a sua vida. Até a próxima.